Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos Escritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Causo dos Inscritos. E se você ainda não enviou seu causo, agora você pode enviar também pelo WhatsApp. É só enviar seu áudio ou a sua história escrita. Ou então, se preferir, mande para o nosso e-mail. Os contatos estão aí na tela. É só anotar e enviar para a gente, sem se esquecer de falar seu nome e a cidade onde a história acontece. Então vamos deixar de enrolada e vamos pro episódio de hoje. Olá, Rui, bom dia. Meu nome é Vadinho Rodrigues. Eu sou de Recife, Pernambuco, mas atualmente eu moro em Portugal. E queria passar aqui para deixar um relato, né? Quem sabe aí vira um dos vídeos do canal aí que eu adoro, tô assistindo sempre. O caso foi o seguinte: em acho que 2001, eu era menino, acho que eu tinha uns 6 para 7 anos. E assim, eu vim de família pobre, né? Família humilde, né? E na época eu morava numa casa que era da minha avó, e essa casa era um terreiro de macumba. E antes, um pouquinho antes da morte da minha tia, a gente tinha ido morar lá, eu e minha mãe. E minha avó tinha se mudado de lá. Então o que aconteceu? Na época, por a gente ser muito pobre, os velórios eram feitos na casa da pessoa mesmo, né? Aí eu tive uma tia minha que morreu na época, né? Eu não lembro agora do que foi, né? Eu não vou citar nomes para não tá falando da família, né? As pessoas não tá sabendo quem eu tô falando. Mas assim, na época ela faleceu e o velório dela teve que ser na sala da minha casa. E assim, a casa já tinha um clima um pouco pesado, né? Por ser antigamente um terreiro de macumba. E depois ela teve um velório na sala, né? E eu era menino na época, eu me lembro que eu não entendia muito aquela situação ainda. Eu sabia o que tinha acontecido, mas assim, eu não sentia tanto peso, né, daquela situação. E eu me lembro que no dia do velório eu tava lá, tava com meus amigos. Eu brinquei com meus amigos, com meus primos, né, que os pais foram no velório e tal. E até aí tudo bem. Aí, depois que aconteceu o velório e tal, enterraram minha tia, ok? Nos primeiros dias foi tranquilo, eu consegui dormir normal. Mas depois de um tempo eu comecei a sentir uma sensação um pouco ruim, né, na hora que eu tava dormindo. E teve um dos dias que eu me acordei de madrugada. Eu não lembro se eu queria ir no banheiro, tá? Mas eu me lembro que eu acordei. E era mais ou menos umas 2h30 para 3 horas da manhã. E assim, a minha casa era uma casa humilde. E era aquelas casas que, tipo, elas não tinham uma parede completa. Era mais ou menos uma parede de 2 metros de altura, né? Que dividia, era 2 quartos. Uma parede dividia os 2 quartos. E outra parede dividia para a sala, né? E a minha mãe, ela sempre teve mania de dormir de luz acesa. A luz da sala dava para iluminar toda a casa porque ela ficava bem no meio da casa, né? Então, tipo, tanto o meu quarto, o quarto da minha mãe, a sala, a cozinha, tudo ficava aceso por causa dessa luz da sala, que minha mãe sempre deixava acesa. E um dia, né, quando eu me acordei de madrugada, né, também os quartos não tinham portas, eram apenas cortinas. E as cortinas eram bem finas e dava para ver a sala, né, do meu quarto, dava para ver a sala da minha cama. Até que quando eu acordei assim, que eu abri meus olhos, eu olhei para a cortina e eu vi aquela silhueta de mulher passando de um lado pro outro, não entrando e saindo do meu quarto, mas na frente da porta, pro lado e pro outro. Aí aquilo ali eu entrei em desespero, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu sabia que não era minha mãe, porque minha mãe não ia estar de 2h30 da manhã acordada pra frente, pro lado e pro outro, na frente da porta do meu quarto. Aí eu me lembro que eu comecei a gritar pela minha mãe: mãe, vem aqui, mãe, pelo amor de Deus. E ela, minha mãe, assim, no início ela não escutou,
Mas depois que eu comecei a gritar mesmo, ela, meu filho, o que é que você tem? Eu disse, mãe, vem aqui, tem uma mulher aqui no meu quarto. Mas a minha mãe sempre foi muito medrosa. E ela, não tem ninguém não, menino, vai dormir. Assim, foi fogo. Eu me lembro que todas as noites eu me acordava, porque assim, eu sentia aquela presença e eu não conseguia dormir. E eu sempre acordava, e ela tava lá todas as noites, todas as noites. Era um inferno aquilo pra mim, eu só tinha realmente um pouco de sossego quando eu ia dormir na casa da minha avó. Da minha outra avó, no caso, né? E quando eu dormia lá eu tinha um pouco mais de sossego, mas quando eu tava na minha casa eu não tinha esse sossego. E eu passei acho que uns 3 meses sendo atormentado. Até que um dia, né, finalmente, assim, eu sei lá, eu acho que eu tava muito cansado. E eu fui dormir e realmente apaguei, assim, não me lembro de nada mais, sabe? Eu só apaguei. E daí em diante ela não apareceu mais. Né? Mas assim, foi uma situação bem complicada pra mim, bem assim, traumática. Eu até me arrepio ainda quando eu me lembro disso. Lembrar daquela visão que eu tive, daquela sensação que eu tinha. E não foi só uma vez, foi várias vezes. E esse é o meu relato. Espero que talvez virem um vídeo aí. E obrigado aí, eu adoro o canal de vocês. Parabéns pelo trabalho. Olá, Rui Henrique, sou seu grande fã, muito prazer. Altran é meu nome. Moro aqui em Camaçari, no estado da Bahia. Gosto muito dos seus causos, parabéns, faz nos relembrar muitas histórias dos nossos avós, realmente, como você diz. Adoro suas narrações, você é perfeito para narrar essas histórias. Bom, tenho assistido e escutado muitas histórias suas sobre lobisomens. E quando eu trabalhava, inspetor de tráfego, em uma concessionária que administra rodovias aqui na Bahia, aconteceu uma situação inusitada comigo. Eu tenho certeza que aquela besta-feira era um lobisomem. Bom, é mais ou menos assim. Aqui na Bahia, uma concessionária que administra rodovias, tem um inspetor de tráfego, né, que verifica o patrulhamento das rodovias, animais soltos, acidentes, pessoas precisando de auxílio com carro quebrado. E eu trabalhava à noite, né? Nessa certa ocasião, um colega que rodava em outra rodovia, cobria outro trecho, faltou. Então, como eu trabalhava no trecho mais próximo, quando tinha qualquer situação, o controle de operações pedia para eu verificar. E nessa madrugada, a partir de 2h pouca da manhã, eles me pediram para verificar informações de animais soltos na rodovia que estava tendo recapamento asfáltico, então tinha uma sinalização no meio da pista, né, dividindo as duas faixas. E quando tinha animais nessa situação, assim, sempre acontecia acidente. Então lá fui eu verificar. Chegando próximo à sinalização, logo do lado direito, eu vi que tinha uma carroça vazia, sem animal, próximo ao talude. Então eu encostei a viatura, fui verificar. Quando eu olhei bem abaixo assim, mais ou menos 15 metros, vi o lombo do animal deitado. Aparentemente uma corda que segurava o mesmo. Eu pensei, bom, deve ser esse o animal, né? E aí passei a lanterna, vi que ele estava deitado lá, aparentemente assim, se espojando no chão. Aí eu voltei para a viatura, informei que o animal estava preso e segui meu trecho, né, até o final da rodovia. No retorno, eu parei novamente no local para verificar esse animal. E quando eu olhei bem para baixo do talude, eu vi que o bicho estava em pé. Só que interessante, que me impressionou, que ele estava em pé em duas patas, de costas assim para a pista. Eu aí passei a mão na lanterna e fui verificar realmente se ele estava preso. Chegou na beira da pista, quando eu iluminei o bicho, ele virou para mim com aquele cabeção. Só que não era a cabeça de um burro. Uns olhos grandes assim, uma boca grande, parecendo um cachorro mesmo. E aquilo me espantou, que eu só pensei em voltar para a viatura correndo, né? Que eu vou lhe confessar, não era esse corajoso todo, ainda mais de madrugada vendo a situação daquela. E então naquele desespero, entrei no carro e olhei pro lado com o vidro fechado, pá. Quando de repente eu vi aquele bicho andando nas duas patas, subindo o talude, né? Então eu me desesperei. Passei a marcha no carro e adiantei meu lado. Ao olhar pelo retrovisor, vi que ele tinha chegado até a beira da pista.
E como ele estava em pé nas duas patas, quando observei, ele já tinha baixado as duas patas da frente, ficando de quatro na pista novamente, e desceu a ribanceira correndo. Cara, eu vou lhe contar, eu nunca passei por uma situação dessa não. Eu tenho certeza que aquele animal não era um burro. Era a besta fera, o tal do lobisomem. E Rui, essa é a minha história. Muito obrigado pela oportunidade, espero ver a ilustração dessa história aí no seu canal. Forte abraço. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.